E aí, pessoal, paz do Senhor, né? Você que está aí acompanhando o canal nesse momento de devocional aqui nosso, né? Eu, você que se sentir à vontade, pegar a sua Bíblia, né? O seu celular, onde você estiver a Bíblia, né? Para juntos a gente falar mais do Senhor, né? Falar da palavra de Deus. E aqui eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra lá em Efésios, livro de Efésios, capítulo 5. A partir do verso 15, né, que vai dizer assim, ó: Portanto, vejam prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Aqui, basicamente, Paulo ele nos chama, né, para atentarmos no nosso caminhar, na forma que nós temos andado neste mundo, né? Que forma eu e você temos andado, de que forma nós temos caminhado, né, rumo ao céu. A gente tem caminhado rumo ao céu, rumo às coisas celestiais, rumo às coisas do reino de Deus, ou nós temos caminhado rumo à perdição, né, rumo às distrações, rumo à decadência espiritual, porque a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, ela vai nos ensinar sobre dois caminhos, né? O caminho da bênção e o caminho da maldição. E no meio destes dois caminhos não há neutralidade. A palavra nos ensina que ou escolhemos um ou escolhemos outro, ou seguimos por um caminho ou seguimos por outro caminho. Não há um caminho neutro. Não há um caminho onde leve para o nada. Um leva para a bênção, outro leva para a maldição. Como dizia Deus para a nação de Israel, né, no Antigo Testamento: escolham hoje o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Assim como Josué também disse para a nação após, quando ele estava se despedindo, né, em Josué capítulo 24, se não me engano, que ele vai falar para aquela nação: escolham hoje o Deus a quem vocês devem servir. Escolham hoje se vocês vão servir aos seus deuses, às suas idolatrias, ou vão servir ao nosso Deus. E Josué, naquele capítulo, ele faz uma escolha, né? Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós possamos entender essa passagem de Josué tanto na questão da sua família quanto da sua casa, né? Seu corpo físico, seu corpo espiritual, sua mente e seu coração. A palavra de Deus vai nos falar lá em 1 Coríntios, se eu não me engano é no capítulo 6, não, capítulo 6, que nós fomos comprados por um preço de sangue, que o nosso corpo já não nos pertence mais, pois nós somos templo e morada do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo deve habitar dentro de nós. O Espírito Santo deve habitar na nossa mente, no nosso coração. O Espírito Santo deve guiar os nossos passos, ele deve ser o nosso guia nessa vida, né? E é isso que Paulo vem alertar os membros da igreja de Éfeso, né? Ele começa dizendo no verso 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Esse prudentemente, Paulo quer dizer para que a gente se atente com cuidado, para que nós nos atentamos com atenção ao caminho que nós estamos tomando para a nossa vida. E na nossa vida nós devemos estar atentos a qual caminho nós estamos andando. Nós devemos estar atentos se o caminho que nós estamos andando, as atitudes que nós tomamos, as coisas que fazemos no dia a dia, se elas nos aproximam de Deus ou se elas nos separam de Deus cada vez mais.
se elas nos aproximam do nosso propósito, do chamado de Deus, ou se elas nos afastam. E Paulo, ele recomenda para nós, irmãos, que nós não andamos como ignorantes, pessoas da qual estão vivendo um dia de cada vez, mas um dia desapercebido, pessoas das quais estão vivendo sem propósitos estabelecidos no seu coração, pessoas das quais estão vivendo como, para mim, tanto faz, tanto fez, o que vai acontecer no dia de hoje. A Bíblia é muito clara quando Deus diz, se eu não me engano, no livro profético de Oséias, ou é Amós ou é Oséias, mas um certo ponto onde a nação de Israel está com seus caminhos perversos, contaminados pelo pecado, Deus deixa claro num verso que ele vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Glória a Deus, aleluia. E a gente vê que no Antigo Testamento, Deus ele estabelecia o conhecimento, as leis, o livro de Moisés, lá no Êxodo, mas o povo se fazia de ignorante. O povo tinha a oportunidade de buscar ao Senhor. O povo tinha a oportunidade de meditar na lei do Senhor, mas o povo se fazia de ignorante. Como diz Paulo aqui nesta carta, o povo andava como nécios. E a palavra nécios quer dizer incapazes, ignorantes, cegos. E é isso que Paulo nos diz. Ele diz para nós tomarmos cuidado para não andarmos na ignorância. Ignorância do mundo. Ignorância de acharmos que está tudo bem, quando na verdade nós temos uma dívida espiritual para com Deus. Ignorância onde Jesus ele estabelece um novo padrão de vida e nós desprezamos, nós ignoramos. Nós não usamos o nosso tempo para meditar na palavra, para orar, para ter um relacionamento com o Pai. E essas pessoas, Paulo disse, não andem como ignorantes. Tenham cuidado com os seus caminhos. Vigiem os seus caminhos. Olhem que rumo vocês estão tomando para a vida de vocês. É isso que Paulo nos aconselha, meus irmãos. A estarmos sempre de olhos abertos, ouvidos atentos para os caminhos que nós estamos tomando na nossa vida. A Bíblia é clara quando ela diz que o coração do homem é corrupto, que há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas que no fim levam à perdição. E nós devemos observar quais os caminhos que nós estamos tomando para a nossa vida. Por mais que pareçam bons, existem muitos caminhos, irmãos, que são enganadores. Existem caminhos, como a Bíblia diz, que parecem bons, mas no final nos leva à perdição. No final nos leva para longe de Deus, para longe da palavra. Glória a Deus, aleluia. E é isso que esse primeiro versículo diz, que nós devemos tomar cuidado, se atentar para o caminho que nós estamos tomando, agarrar essa responsabilidade da nossa vida, porque Deus também quer que nós façamos a nossa parte. Ele estabeleceu um padrão de vida, um padrão de santidade. Mas cabe a nós nos atentarmos para este caminho e escolhermos segui-lo. Escolham hoje o caminho que vocês devem traçar, seguir. Escolham hoje o Deus que vocês devem servir, pois nós aprendemos que não há neutralidade. Ou nós escolhemos o caminho da bênção ou da maldição, o caminho do bem ou do mal. Deus não permite neutralidade, irmãos. Mas o Evangelho está aí, se apresentando para todos nós, todos os dias. E nós devemos nos atentar para o Evangelho, nos atentar para as boas novas da salvação, para as coisas do reino de Deus. Não andem como nécios, ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia, glória a Deus. Remir o tempo
é usar o nosso tempo com sabedoria e proveito para aquilo que edifica. Paulo ele deixa claro, irmãos, que os dias eles são maus, os dias eles são trabalhosos, os dias estão cada vez mais difíceis, porque nós aprendemos na palavra que o mundo pertence ao maligno, ao diabo. E cada dia que passa, o diabo implementa coisas no mundo, coisas que vão contra a palavra do Senhor, coisas que aos nossos olhos talvez pareçam bem, mas levam para um caminho de morte, de perdição, levam para longe de Deus, irmãos. Os dias são maus e nós devemos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos dele, nos aproximarmos da sua palavra. Lá no livro de Jeremias, Deus fala para a nação de Israel: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Talvez você se pergunte o que significa buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração significa você se livrar de distrações, se livrar daquilo que vai te afastar do Senhor, se esforçar com o seu coração para buscar a Deus, buscar a sua face, buscar um relacionamento, priorizar a presença de Deus na sua vida. Em uma certa passagem, Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, se o teu braço te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Quando nós nos aprofundamos nessa passagem, nós entendemos que Jesus não quis dizer para eu arrancar o meu olho, eu arrancar a minha mão, eu arrancar a minha perna, mas o que Jesus quis dizer é simplesmente isso. Se há algum empecilho, se há algo que se coloca entre nós dois, algo que te afasta de mim, algo que atrapalha a tua vida ministerial, a tua vida com Deus, arranca isso, lança isso fora. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Remindo o tempo. Remir o tempo é aproveitar o tempo. Aproveite o tempo, as oportunidades que Deus te dá de buscá-lo. Muitas vezes nós escutamos a desculpa de que não temos tempo para buscar ao Senhor, mas isso não é verdade, irmãos. O propósito, a questão é que nós não damos prioridade, muitas das vezes. Nós não priorizamos um tempo com Deus. Nós deixamos com que, como diz na parábola do semeador, vocês que já leram vão entender, nós deixamos com que as coisas deste mundo sufoquem a palavra no nosso coração. As riquezas, as avarezas, os bens, o trabalho, infelizmente, nós deixamos com que as coisas do mundo sufoquem a palavra dentro do nosso coração, ao ponto de não haver mais espaço para ela. Glória a Deus, aleluia. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Somente a palavra do Senhor, com o seu poder, vai fazer nós suportarmos os dias maus. Vai fazer nós suportarmos as tribulações. Somente a sabedoria do Senhor. E como Paulo diz no verso 15, nós devemos nos atentar para o caminho que nós estamos tomando. O caminho que Jesus nos oferece todos os dias. Nos atentemos para ele. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Às vezes nós não sabemos qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Às vezes vivemos uma fase em que não sabemos o que Deus quer de nós, o que Deus exige de nós. Mas a vontade do Senhor está estabelecida na palavra de Deus. Ele quer que nós andemos em santidade. Andar em santidade não é ser perfeito. Nós temos que buscar a perfeição, mas buscar a perfeição em Cristo Jesus, porque somente através dele nós andamos em santidade com Deus, com o Espírito Santo. A vontade de Deus é que nós andemos em santidade. E andar em santidade é se separar para o Senhor, é oferecer a sua vida em consagração a Deus. Consagração, santidade são termos que quer dizer se separar para algo.
quando você se consagra para algo, você está se separando para aquilo. E a Bíblia vai dizer que nós devemos nos consagrar para o Senhor, andarmos em santidade, ou seja, nos separarmos para o Senhor, se abster de tudo aquilo que é pecaminoso, se abster daquilo que nos afasta de Deus, tirar do nosso coração coisas que nos afastam do Senhor e colocarmos a palavra cada vez mais, estarmos ligados com a videira verdadeira que é Jesus Cristo, para que nós possamos andar em santidade para com o nosso Deus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Aqui Paulo está dizendo esta razão, a razão, os dias maus. Ele não deseja que nós se tornem insensatos, irmãos, porque quando o cristão não se alimenta da palavra de Deus, não tem um direcionamento com Deus, o dia mau chega e o cristão se afasta de Deus, porque o dia mau tragou aquele cristão. O dia mau tragou aquela fé daquele cristão. E aqui a gente pode perceber, no caso eu estou percebendo agora, que Paulo ele demonstra uma preocupação com o dia mau. Ele demonstra uma preocupação de quando o dia mau chegar, onde é que vai estar estabelecido o nosso coração? Na sabedoria da palavra de Deus ou na ignorância do mundo? Isso aqui é muito importante, meus irmãos, para fortalecermos a nossa fé no dia mau, porque ele vai vir. Jesus Cristo disse que bem-aventurado é o homem que escuta a sua palavra e a pratica, guarda a palavra no seu coração, pois ele é comparado a um homem que, quando as dificuldades chegam, a casa daquele homem não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha. E o termo rocha, muitas vezes no Antigo Testamento, se referia a Deus. E nós entendemos que a casa daquele homem, a casa espiritual, o seu corpo, a sua mente, o seu coração, está edificada sobre a palavra do Senhor. Mas aí Jesus continua e ele diz que aquele homem que não escuta as suas palavras e não as pratica, ele é comparado a um homem que tem a casa edificada sobre a areia. Porque quando vem a dificuldade, aquela casa cai. E é isso que acontece, irmãos. Paulo aqui, ele demonstra uma preocupação com os dias maus. Porque quando o dia mau chega para o cristão, se o cristão não estiver estabelecido na palavra do Senhor, irmãos, infelizmente, ele é tragado pelas dificuldades. Ele é levado pelas ondas do mar, porque ele não está edificado sobre a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como eu já acabei de falar sobre santidade, nós devemos compreender todos os dias qual a vontade do Senhor para a nossa vida, irmãos. Vou lhe dar um exemplo aqui. Você que estiver com a sua Bíblia, sinta-se à vontade para abrir comigo no livro de João, capítulo 4, verso 34. Olha o que Jesus vai dizer sobre a vontade de Deus. 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. O que Jesus está querendo dizer com essa passagem? Ele está querendo dizer que ele depende disso. Nós sabemos que como seres humanos, nós dependemos de duas coisas, de comida e de água. Nós não sobrevivemos sem isso. E o que Jesus traz para o nosso contexto que ele quer dizer? Ele quer dizer que a minha comida e a minha bebida, ou seja, aquilo que eu dependo da minha vida, aquilo que eu dependo para fazer, eu não sobrevivo sem isso, é fazer a vontade do meu Pai.
Glória a Deus, aleluia. Jesus dependia disto o tempo todo. Ele dependia da vontade do Pai. Ele dependia de fazer a vontade do Pai. E Paulo, nesta carta, ele nos instrui a isso, que a gente dependa de fazer a vontade de Deus, irmãos. Se nós que somos espirituais, se nós que somos cristãos, não estamos dependendo da palavra, não estamos dependendo da oração, não estamos dependendo de Deus, da sua vontade, existe alguma coisa errada aí, infelizmente. Porque o cristão em si, ele tem que estar ligado na videira. Sem a videira, ele não sobrevive, ele morre, ele apodrece. E Jesus, nós vemos no contexto que Jesus ele estava ligado com a videira verdadeira. Ele estava ligado com o Pai. E nós devemos ser assim, irmãos. Nós devemos depender do Senhor. A nossa dependência da nossa vida deve consistir em fazer a vontade do Pai, em agradá-lo, em ter relação íntima e comunhão com Ele. Devemos depender disto. Não é normal o cristão sobreviver sem isso, irmãos. Sem a presença do Pai. Devemos nos encher da sabedoria divina de Deus para andarmos sobre esta terra. Para caminharmos, devemos nos atentar a este caminho que Deus nos propõe. Jesus dependia disto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, de Cristo. Aleluia. Paulo nos instrui a nos enchermos do Espírito Santo. Como que eu me encho do Espírito Santo? Buscando fazer a sua vontade. Mas como que eu vou fazer a vontade de alguém, sendo que eu não conheço esse alguém? Né, irmãos? Como que eu vou confiar em alguém se eu não conheço essa pessoa? Muito menos fazer o que ela me pede. E a palavra, ela está estabelecida justamente para isso. A palavra de Deus é para conhecermos o nosso Senhor, conhecermos o nosso Deus, fazermos a sua vontade. E assim nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, isso quer dizer você se aprofundar nas Escrituras, se aprofundar de aprender as Escrituras, para que após você aprender, você possa praticá-la, porque não tem lógica nós praticarmos algo que nós não temos aprendido. Eu vou citar um exemplo. Eu já fui para a igreja e eu participei de cultos, mas eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu não sabia qual era o meu propósito ali naquele momento. Eu vim para cá, mas o que é que eu vim fazer aqui? Mas a partir do momento que eu busquei a palavra do Senhor, que eu fui aprendendo mais do caráter de Deus, da sua vontade, os meus cultos individuais a Deus, eles se tornaram mais sentidos. Eles tiveram um sentido maior quando eu me aprofundei no conhecimento de Deus, na vontade do Espírito Santo. E a vida cristã é assim, ela só tem sentido na videira. Ela só tem sentido quando estamos aprofundados na palavra do Senhor, na vontade do Senhor. Sem esse aprofundamento, sem este avivamento, sem a gente se encher do Espírito Santo, a vida cristã ela perde o sentido, porque nós não nos aprofundamos. E os meus cultos na igreja, eles passaram a ter significado. Quando eu passei a chegar na igreja e eu vi, poxa Senhor, muito obrigado, eu estou aqui para te adorar.
engrandecer o teu nome, para te servir, para servir aos meus irmãos em amor. Porque é isto que a palavra diz, nós vamos já chegar lá, mas adiantando, a palavra quer que nós sirvamos uns aos outros. Essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos misericórdia uns dos outros, que nós venhamos amar tanto aos outros quanto a nós mesmos, que façamos o bem. A palavra de Deus ela não consiste apenas em ritos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, gozo, paz, comunhão. Oh, glória a Deus, aleluia. Romanos 14, versículo 7. Enchei-vos do Espírito Santo. Romanos 14, versículo 7. Na verdade, irmãos, outra passagem aqui. Eu acabei não anotando, mas foi isso que eu quis dizer. Que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas amor, alegria, paz, comunhão. Achei. Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, quando você gasta tempo nas Escrituras, quando você gasta tempo em oração, servindo aos seus irmãos na igreja, tendo comunhão, fazendo a vontade do Senhor, você passa a ter a alegria no Espírito Santo. Você vai para a igreja cultuar a Deus com alegria, você serve a Deus com alegria, e a sua vida cristã, ela cria um aprofundamento e um significado maior. Alegria no Espírito Santo. Precisamos desse aprofundamento nos nossos dias de hoje, porque os dias são maus. E se a maldade do mundo for maior do que a alegria do Espírito Santo em nossas vidas, nós tendemos a fracassar e a falhar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Louvando de coração ao Senhor. Louvando com a sua alma, se entregando, se separando para o Senhor, se consagrando, se enchendo da vontade do Senhor, se enchendo do Espírito Santo. Eu creio que essa pequena mensagem já nos deixou claro o rumo que devemos tomar para a nossa vida, irmãos. Oh, glória a Deus. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Paulo, no verso 15, ele manda a gente ver, né? Que caminho nós estamos tomando para a nossa vida. E Jesus, ele estabelece o caminho, ele apresenta o caminho, ele é o caminho que nós devemos tomar para as nossas vidas e termos alegria em abundância. Colossenses 3, verso 1. Livro de Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está ocultamente junta com Cristo em Deus. Aleluia, irmãos. Será que você foi ressuscitado por Cristo? Será que você entendeu o chamado que Cristo tem para a sua vida, de segui-lo, de se aprofundá-lo cada vez mais na sua intimidade com Ele? Se aprofunde, irmãos. Permite que Cristo te ressuscite. Reavive a sua vida com a chama do seu Espírito Santo. Busque as coisas lá do alto. Talvez você diga, eu não sei o que estou fazendo da minha vida, eu não sei mais o que fazer da minha vida, a minha vida não tem sentido. Mas a palavra de Deus te diz nesta tarde, busque as coisas do alto.
onde Cristo vive. Que metas eu vou estabelecer para a minha vida? Que sonhos eu vou ter? O que eu vou pensar? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. As coisas da terra são passageiras. Paulo, ele não quer dizer que você não deve pensar em ter um bom emprego. Você deve. O emprego, ele é bíblico. Ele não quer dizer que você não pode ganhar dinheiro. Mas eu creio que quando você se satisfazer em Cristo, na vontade do Senhor, isso são coisas das quais não precisarão preencher o teu coração, porque o teu coração está preenchido em Jesus Cristo. O teu coração está preenchido com as coisas do alto. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que quando você se enche do Espírito Santo, você usa o seu emprego, o seu trabalho, para ajudar no reino de Deus, para testemunhar o evangelho do Senhor. O teu trabalho, o teu emprego, as coisas desta terra a quais você está edificado, elas tornam a ter um significado maior para o reino de Deus. Elas tornam a ter um propósito de onde você for trabalhar, onde você for, você espalhar o evangelho do Senhor. E é isso que a Bíblia quer para a nossa vida. Este é o padrão. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Jesus disse em uma certa passagem: não acumulem tesouros aqui na terra, mas sim enchei-vos de riquezas no reino dos céus. O que ele quer dizer? Não use a sua vida aqui na terra para andar conforme o padrão deste mundo, para satisfazer os teus desejos, a tua carne. Mas faça com que você seja a igreja aqui neste mundo, com que você seja uma pequena parte do reino de Deus estabelecida aqui neste mundo. Use o seu trabalho, as suas redes sociais, o seu convívio com as pessoas, seus relacionamentos, para espalhar o evangelho, para as pessoas verem luz na sua vida, para as pessoas verem a obra de Cristo através da tua vida, irmão. Traga um significado maior para a tua vida através da comunhão com Jesus Cristo, com a sua palavra. Observe o caminho hoje que você está tomando. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Gálatas 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste atenção nesse versículo. Vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Eu e você fomos chamados à liberdade em Cristo Jesus. Fomos chamados não a um caminho de escravidão, não a um caminho de pesar, mas a um caminho de liberdade em Cristo. Vejam prudentemente como andam, não como necios, e sim como sábios. Se atenta para a tua vida, se atenta para o caminho que você está tomando. E escolha hoje o caminho da salvação. Escolha hoje o caminho do relacionamento íntimo com Jesus Cristo, o caminho do reino dos céus. Escolha hoje traçar o teu caminho na rota da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós sabemos que o caminho é difícil. A porta é estreita, não é larga. Há dificuldades.
Mas em meio à dificuldade, se nós permanecermos firmes no caminho, há alegria no Senhor Jesus Cristo, há alegria no Espírito Santo. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais a jugo de escravidão. Os dias são maus, irmãos. Os dias são pesados. Os dias vêm para nos fazermos desistir da fé, nos sujeitarmos de novo a jugo de escravidão, mas não se sujeite. Permaneça firme no caminho da palavra do Senhor, pois Jesus nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Permaneça firme, permaneça fiel à Bíblia, a Deus, a Jesus Cristo. Escolha todos os dias, em meio à dificuldade, em meio a um momento bom, um momento ruim, mas escolha, independente de como está a sua vida, escolha o caminho da salvação. João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, eu acho que eu não sei se eu anotei errado aqui. Mas amém, irmãos. Aqui eu encerro esse devocional com você. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade, por estar me dando coragem para espalhar a palavra do Senhor a você, ouvinte. Sei que é um começo desse canal, onde não há muitas visualizações, mas eu não busco visualizações de forma egoísta. Eu busco visualizações para expandir o Evangelho do Senhor. Eu busco fazer a minha parte, né? Atender ao chamado de Deus para a minha vida. Mas eu creio um dia que esses vídeos eles podem chegar para muitas pessoas, né? E ainda que seja só uma pessoa, só uma alma, a Bíblia diz que uma alma é o suficiente para o reino dos céus entrar em festa. Aleluia, glória a Deus. Fique com Deus. Não permita se sentir perdido. Saiba que o único caminho é Cristo. E se atente. Não amanhã, não depois da manhã, não depois, mas hoje. Se atente hoje para o caminho da salvação.